Qual a relação entre o diabetes mellitus e a saúde dos olhos? Eu sou a Leila Ferreira e estou aqui a convite da Drogaria Araújo para nós aprendermos juntos um pouco mais sobre a doença, as verdades e os mitos que a cercam. São 5 conversas, 5 encontros com a farmacêutica Mariana Natuê e diferentes profissionais da área de saúde que têm informações essenciais, extremamente interessantes para compartilhar com a gente. Nossa convidada de hoje é a oftalmologista Maria Inês Costa. Doutora Maria Inês, a gente podia, antes de entrar no tema, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Claro. Bom dia a todos. Será um prazer. Então, eu sou de Belo Horizonte, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e fiz a especialização em oftalmologia na Santa Casa. A seguir, eu fiz já lá o fellow, que nós chamamos a residência, e o fellow. O fellow é o acompanhamento na área da retina. A gente chama de fellowship na oftalmologia. Eu fiz na própria Santa Casa e fiz o meu mestrado também na própria Santa Casa. Então, me especializei na área da retina e hoje eu trabalho na ANEL. Eu sou membro da retina da ANEL, que é o Núcleo de Excelência em Oftalmologia, em Belo Horizonte, e faço parte do corpo clínico do programa de fellowship do Retina Instituto. Pois é, doutora Maria Inês, muitos pacientes não sabem que o diabetes pode trazer complicações para a visão, né? E, claro, hoje com essa avalanche de informações que a gente tem, Dr. Google 24 horas por dia de plantão, né? As pessoas às vezes vão ali, ouvem uma coisa, ouvem outra e vão ali para consultar e às vezes acabam, claro, tem informação de qualidade, mas às vezes as pessoas se desorientam, ficam perdidas ali, né? Então a gente tem uma listinha aqui de informações que ou que a gente ouve ou que estão ali na internet, uma listinha de mito para a gente saber se é, como é que a gente fala, fato ou fake, né? Se são mitos ou verdades. A primeira delas, visão embaçada é um sinal de que a pessoa pode estar diabética. Então, de fato, um paciente diabético, ou mesmo ele não sabendo que é diabético, mas se ele tiver com a visão embaçada, pode ser um sinal, né? Na verdade, a visão embaçada é um sintoma de várias patologias oculares, dentre elas a diabetes. Mas pode ser catarata, pode ser olho seco, pode né? Pode ser óculos, simplesmente. Óculos que não estão adequados, né? Exatamente. Mas... Então, procure o seu oftalmologista para que esse diagnóstico seja feito e o tratamento seja. Agora, a pessoa que tem diabetes, ela deve ir ao oftalmologista com mais frequência do que, digamos, a média das pessoas? Então, a pessoa diabética, ela deve ir ao oftalmologista regularmente, uma vez por ano. Caso ela tenha um diagnóstico da doença nos olhos, que é a retinopatia diabética, aí o seu próprio oftalmologista vai fazer menção ao prazo de controle que ela deverá retornar. Talvez trimestral ou semestralmente, ou se ela precisar de algum tratamento, com uma frequência ainda maior. Mas quando esse diagnóstico é feito, ela precisa procurar um oftalmologista a despeito de qualquer sintoma. E esse controle deve ser feito com cuidado mesmo, né? Porque às vezes a pessoa acha que está bem e vai negligenciando, né? Espera ter algum sintoma para procurar e aí já passou da hora, né? Então é fundamental que ele seja feito com disciplina, né? Exatamente. Esses controles devem ser feitos uma vez por ano. Ok. E os danos à visão, nesse caso, são sempre irreversíveis? Não, na verdade, isso é um mito, né? Hoje graças a Deus que é um mito, né? Porque a gente lê essa frase, dá um peso. Exatamente. Isso foi há muitos anos atrás, né? Sim. Hoje a gente tem um arsenal enorme de tratamento para o paciente diabético, né? Então, esse paciente, a gente sabe que quanto mais precoce nós fizermos esse diagnóstico, melhor vai ser a evolução do quadro. Então, a tecnologia avançou demais e a gente tem um arsenal grande e nós iniciando esse tratamento precocemente, o prognóstico melhora muito para esse paciente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses tratamentos, então. Okay. Mas agora pesa também. O diabetes pode causar cegueira? Pode causar. Por isso a importância do tratamento.
O diabetes, a doença da diabetes nos olhos, que é a retinopatia diabética, é uma doença progressiva, né? Então, como diabetes, ela não tem cura, ela tem controles. E nós precisamos manter esses controles com uma frequência grande. E mantendo esses controles, nós conseguimos prevenir uma série de complicações que podem levar esse paciente à cegueira. Então, muitas vezes, o paciente espera ter sintoma, já chega com a doença numa fase avançada e, nesse momento, o tratamento já é mais complexo. Muitas vezes, ele tem que evoluir para uma cirurgia, que é uma cirurgia já com um prognóstico mais reservado e, dependendo da fase que ele está da doença, realmente, às vezes, a doença pode ser irreversível. Agora, teve, inclusive, uma situação em loja que chegou um cliente no balcão querendo uma indicação de colírio. E colírio foge da nossa indicação farmacêutica. E aí eu perguntei para ele por que ele está sentindo, parece que o olho estava meio opaco. Fiz algumas perguntas, perguntei se ele faz o controle de pressão, controle de glicemia. Ele falou que a glicemia, a última vez que mediu, estava alta. E eu convidei ele para fazer uma medição de glicemia conosco. E aí o resultado deu bem alto, deu acima de 200, se não me engano. E é claro que glicemia é como se fosse uma fotografia, é aquela medida naquele momento. Falei com ele para procurar um médico, se precisasse fazer uma hemoglobina glicada, que é uma média da glicose dos últimos 3 meses. E aí aquele cliente voltou, dali um tempo, o médico viu que ele estava com uma diabetes ainda inicial, a princípio, né? Só que já estava começando a dar algum problema ocular. E aí, ele voltou para dar esse feedback pra gente e agradeceu. Porque às vezes ele vai pensando só num colírio, numa lágrima artificial, vamos dizer assim. E viu que a coisa era um pouquinho mais a fundo do que... mais complicada do que ele pensou, né? Isso mesmo. De fato, tem paciente que chega e fala, doutora, me prescreve um óculos que eu preciso melhorar a minha visão. Né? Existe esse tabu que o óculos sempre vai melhorar a visão. E muitas vezes o problema é na retina. A retina é o filme do nosso olho, né? O óculos é a lente que está na frente. Mas se a gente tem problema no filme do nosso olho, qualquer lente que a gente puser ali na frente não vai resolver o problema do paciente. Exato. Né? E as pessoas, Mariana, porque você está falando aí, normalmente, na média, assim, as pessoas sabem que é importante ter esse acompanhamento oftalmológico? Ou você vê muitos pacientes de diabetes que não têm a noção dessa importância? Muitos não têm essa informação de que é necessário um controle, um acompanhamento ocular. Porque a glicose alta no sangue, ela, em determinados pontos do nosso corpo, pode gerar algumas complicações. E os olhos, como tem os vasos muito fininhos, pode dar esses problemas. Então, sempre que eu faço um acompanhamento, vou medir uma glicose, vou medir a hemoglobina glicada, ou faço uma orientação quando está fazendo a compra de um medicamento para o diabetes, eu sempre falo, olha, faça um controle dos olhos, não espere sentir os sintomas para procurar, quanto antes melhor, para a gente evitar qualquer tipo de problema. E doutora Marinês, quais são os exames específicos para detectar essas doenças, esses problemas oculares, né, causados pelo diabetes? É o exame de fundo de olho? O que se faz? Exatamente. Então, hoje, no exame de rotina, né, na consulta com o especialista, a gente sempre faz a dilatação das pupilas e o exame do fundo de olho, que é o mapeamento da retina. Nós vamos mapear essa retina para avaliar se já tem alguma alteração, às vezes inicial, né, pouco evidente. Então, a gente precisa olhar com bastante detalhe, porque é a hora da gente saber se essa doença está começando nos olhos e fazer esse acompanhamento mais próximo desse paciente. Então, a gente sempre dilata as pupilas, faz o mapeamento de retina e muitas vezes a fotografia também desse fundo de olho, que é a retinografia colorida, para acompanhamento. E que tipos de tratamento? Agora, voltando para aquilo que você mencionou antes, né? Que hoje a gama de tratamentos é grande, os recursos são muitos, né? Que tipo de tratamento vocês oferecem para pessoas que estão com complicações de visão decorrentes do diabetes? Então, Leila, a retinopatia diabética, ela tem as fases que a gente acompanha
quando a gente faz o diagnóstico. Então, nós vamos avaliar se ele tem a retinopatia diabética ainda na fase inicial, não proliferativa que a gente fala. Ela pode ser leve, moderada e grave. Sim. E ele pode já ter a fase proliferativa, que é a fase mais avançada, quando já tem o que a gente chama de neovascularização. São vasos novos que aparecem na retina para tentar compensar aquele processo da doença de isquemia, porque falta oxigênio ali. É como se fossem os pequenos infartos, isso já na fase mais avançada. E aí, essa proliferativa, ela também tem os níveis de gravidade. Então, vai depender de qual fase que esse paciente chega no consultório pra gente, né? Sei. Se ele chega numa fase inicial, a gente só acompanha esse paciente mais de perto. Se ele já tem alterações que justificam iniciar o tratamento, nós temos hoje várias etapas do tratamento, né? Nós temos a fotocoagulação a laser, que é o tratamento convencional de muito tempo, que a gente sempre fez e que tem a sua indicação precisa e um resultado muito bom. E muitas das vezes a gente precisa associar outros tratamentos ou já iniciar com outro tipo de tratamento, que hoje são injeções, aplicações que a gente faz dentro do olho, no vítreo, na cavidade vítrea. Às vezes a gente fala isso pro paciente. Só de falar isso, o paciente já deve apavorar. Meu Deus, vai colocar uma agulha no meu nem olho. de graça, nem de Eu lembro aquela coisa, nem injeção na testa, né? Uma coisa assim, agora no olho, No pior olho, ainda, né, Mariana? O paciente fala Só dela falar, exatamente eu isso. já... Quando a gente fala, ele tem a mesma reação que você teve. Ele não, doutor, injeção, tudo menos injeção no olho, pelo amor de Deus. E não dói. É um indolor, procedimento né? indolor, completamente indolor, rápido. A gente faz em bloco cirúrgico, mas é um procedimento para estar tudo estéreo, mas é rápido, Sim. o paciente não sente de fato e o resultado é muito bom. Tem as indicações precisas, né? Tem os protocolos internacionais que a gente usa para acompanhamento, mas o resultado é muito significativo. Mas é importante a gente deixar claro aqui que não é só uma injeção, é um tratamento a longo prazo, né? Como a diabetes, a retinopatia diabética, ela não tem cura. A gente não chega lá, faz uma injeção, pronto, tá tratado, pode ir embora para casa. Então, os protocolos, a gente sempre começa com uma injeção mensal, são 3 meses, 30, 60 e 90, e depois nós vamos acompanhar esse paciente. Se o resultado é bom, a gente vai fazendo o desmame dessas injeções. Então, o paciente tem que ter paciência, né? Como a diabetes dá trabalho, é um acompanhamento de perto, ele precisa cumprir todos os prazos, isso é essencial para o tratamento, porque às vezes o paciente começa fiel e ele cansa e começa a espaçar, não quer voltar no prazo, tá bem, vê que o resultado foi bom e às vezes fica 3, 4 meses sem voltar. Eu tenho muitos pacientes que já fizeram isso. E quando volta, a gente perdeu aquilo que a gente já tratou. Não tem que começar de novo. Não pode negligenciar e tem que começar de novo. É persistência, disciplina mesmo, né? Agora, voltando um pouquinho aqui, doutora Marinês, a gente está no vai e volta, porque são tantas questões, a gente quer falar de tantas coisas. Os sinais da visão que apontam para diabetes, porque a gente falou da vista embaçada. Tem alguma outra coisa que pode servir de alerta? Pois é. A retinopatia diabética, ela pode vir silenciosa. Muitas vezes, a gente pega um paciente no consultório já com a doença avançada, mas se ela não acomete a mácula, que é a região central da retina, que nos dá a visão de detalhes, né? Que é quando esses sintomas aparecem. Se a doença, ela acomete a retina, mas preserva a mácula, muitas vezes o paciente já tem a doença avançada e não percebe. Mas quando ele tem o acometimento da mácula, aí ele vai ter a visão borrada, embaçada, perde a visão de detalhes, tem dificuldade para ler, para dirigir. E nesse momento ele procura, muitas vezes achando, né, que é um colírio, que é um óculos para resolver, e a gente faz, às vezes, até o diagnóstico da diabetes. Às vezes o paciente vem para o consultório e ainda nem sabe que é diabético. E esse diagnóstico é feito pelo fundo de olho. Interessante. E como que o diabetes pode afetar a visão? Quer dizer, quais são as complicações que a nossa visão pode ter? Você já mencionou algumas coisas aí, mas se a gente for falar de uma forma bem simples, bem didática, o que o diabetes pode acarretar em termos de visão? Então, diabetes é uma doença vascular.
Então, ele acomete os vasos, né? Então, inicialmente são alterações discretas, que a gente chama de microneurismas, que é a fase inicial da doença. E essa doença nos vasos, ela permite um extravasamento, porque o vaso não é para passar nada para fora dali, né? Mas quando acomete a doença acomete os vasos, e não só do fundo de olho, na verdade é um sinal do fundo de olho, mas você sabe que já está cometendo os vasos de outros órgãos, né? Do rim, do coração. Mas a gente percebe isso porque os olhos, você consegue dilatar a pupila e enxergar ao vivo e a cores os vasos no fundo do olho. E aí você vê essas alterações que começam com microneurismas, extravasa esse líquido para dentro da retina, então acontece o que a gente chama de edema, como se a retina ficasse inchada. Sim. Esse líquido faz com que ela fique espessa, inchada. E aí, esse edema na mácula é o que forma a maculopatia diabética e que traz essas complicações da visão. E, além disso, essas alterações vasculares, elas podem formar obstruções, né? Esses vasinhos vão entupindo ali, microobstruções, e forma como se fosse vários infartos. Tá faltando oxigênio ali, esses neovasos vão crescer. E aí já é uma fase mais complicada da doença, que a gente precisa acompanhar bem de pertinho. E, além disso, a gente precisa destacar aqui que eu falo muito com meus pacientes, né? Não adianta você vir aqui no consultório, a gente fazer o tratamento direitinho e chegar em casa e não fazer o controle. Então, eu falo com eles, vamos fazer uma parceria. Eu vou fazer o meu lado aqui no consultório e você vai fazer a sua parte em casa, que é o controle da glicose. Porque o que gera essa doença? É o aumento da glicose no sangue. Então, se a gente não tem um bom controle da doença, a gente fica, vamos dizer, enxugando gelo. Né? A gente está tratando no consultório, mas está com a glicose descontrolada, então a torneira está aberta ali. Nós estamos tirando no balde, mas a torneira está aberta. Então não adianta. Então é um conjunto de fatores, né? A gente brinca que é um combo. É o controle da glicose, é o controle da pressão arterial, é o controle do colesterol e do triglicérides e o controle da retinopatia diabética. E se caso a pessoa tiver dificuldade de fazer essas medições em casa, a drogaria também tá aí para isso. Na Araújo a gente tem os pacotes, como você disse, que a gente mede pressão, a glicemia, que é a glicose no sangue, o colesterol total, o triglicéride, colesterol bom e ruim. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento para que ele saia com aquele laudo, com aquelas informações rastreáveis para poder passar para o profissional de saúde. Por isso que essa relação é extremamente importante. Só completando aqui, então, nessa fase avançada, muitas vezes esses neovasos vão formar o que a gente chama de uma proliferação vascular e uma fibrose na retina. E isso, muitas vezes, vai puxando e vai distorcendo essa retina. E aí, esse paciente pode sangrar ou pode evoluir até para um descolamento de retina. Então, são casos graves que evoluem para uma cirurgia, que a gente chama de vitrectomia. E muitas vezes a gente não consegue recuperar a visão como antes, né? Então, acho que é importante o paciente ter consciência que é uma doença progressiva, que evolui e que precisamos fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, eu acho que essas duas palavras são palavras-chave para quase tudo, né? E é uma pena porque a gente vai protelando, você vai adiando, você vai tentando não ver os sinais, e um tratamento que poderia ser muito mais eficaz e muito mais simples deixa de ser, porque você esperou muito, né? Eu escuto muito dos meus pacientes falando: doutora, eu não vou vir aqui não, porque vocês ficam procurando as coisas, vocês acham. Eu não quero que encontre. Principalmente homem. Homem gosta mesmo ainda. Fala, não vou vir não. É isso mesmo. E eu falo, se a gente achar é porque tem. Não acho que não existe, melhor encontrar e tratar, né? Porque tá empurrando o problema. Mesmo. Doutora Marinês, em termos de diferenças, né? Porque a gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2. Como é que os dois tipos afetam a saúde ocular? Então, o diabetes tipo 1 é de início precoce, né? E o paciente depende de insulina para tratar. Geralmente são casos que evoluem mais rapidamente. Então, são pacientes que nós temos que ficar alerta,
o quadro começa com no mínimo 5 anos de evolução. Muito difícil você pegar um diabetes tipo 1 diagnosticado no início da doença com alterações com menos de 5 anos da doença. Mas a partir de então, nós precisamos vigiar esse paciente. Em qualquer sinal de doença, geralmente a evolução é mais rápida do que no tipo 2. O tipo 2, quando ele faz o diagnóstico, ele já precisa consultar um oftalmologista, porque muitas vezes ele faz esse diagnóstico já tardiamente. Sim. E aí já tem alterações avançadas, inclusive. E a gente sabe hoje que a doença ela é de início insidioso nesses pacientes tipo 2. Então, as alterações vasculares já vêm acontecendo. Às vezes a gente não enxerga pelo fundo de olho, mas a gente sabe que essas alterações já estão acontecendo. Então, a gente precisa acompanhar esse paciente, apesar da evolução ser mais lenta. Uma vez por ano, ele precisa fazer esses controles também. Aham. Doutora Marinês, claro que em alguns tratamentos não é feito uso de medicamentos. É que você diz, tem aplicação com laser e tudo. Mas no caso de se precisar dos medicamentos, esses medicamentos são fáceis de se encontrar, são acessíveis? Sim, no caso, por exemplo, de um paciente que tenha complicação com o glaucoma, por exemplo, né? Ele tem que fazer o uso constante de colírios. Ou no caso de um paciente que faz a cirurgia de catarata, ele tem que fazer o pós-operatório com os colírios prescritos também, né? Existem colírios também anti-inflamatórios que nós utilizamos, né? E essas medicações que a gente faz, as aplicações, elas são utilizadas no bloco cirúrgico pelo próprio, no próprio hospital, né? E lembrando que tem alguns medicamentos, por exemplo, os de glaucoma, à base de timolol, que você encontra na farmácia popular, que eles saem com um desconto. E aí, com isso, ajuda na adesão do tratamento. E ter o cuidado, né, Mariana? Você chega lá na Araújo, por exemplo, não ter a tentação de fazer uma substituição de colírio, de remédio, porque esse vai ficar mais barato, mais econômico, né? Sim. Tem que seguir a risca e pedir orientação do farmacêutico ou da farmacêutica. Araújo respeita a prescrição do médico, não faz substituições. Ela respeita a legislação, as RDCs, que são as normas, para que saia com o medicamento que o médico prescreveu. Doutora Marinês, então nós estamos encaminhando aqui para o encerramento, mas eu queria te perguntar se existem outras doenças oculares que podem ser causadas pelo diabetes ou complicadas por ele. Sim. Além da retinopatia diabética, o diabético tem propensão a outras patologias, né? A diabetes é um fator de risco para as outras patologias, como, por exemplo, a catarata, o glaucoma. A diabetes pode levar também, às vezes, a uma neuropatia, que é uma doença do nervo óptico. Ou obstruções vasculares, ainda não tem o quadro da retinopatia diabética, mas faz algumas obstruções das veias na retina. Sim. Então, de fato, é um paciente que precisa desse acompanhamento próximo com o seu oftalmologista. Ok, então aí você já pode emendar, porque eu já ia te pedir para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando, uma mensagem enérgica para todo mundo ter juízo, mas ao mesmo tempo muito doce, muito leve, muito calma. Né, Mariana? Vamos misturar as coisas aqui. Com certeza. Bom, então vamos tentar passar esse recado que a Leila pediu, né? O que eu tenho para dizer para os meus pacientes, para os nossos pacientes, para essa turma que está aí, às vezes, querendo correr do médico, né, na dúvida se vale a pena ou não? Tomem as rédeas da doença. A diabetes é uma doença que, se você não assume as rédeas, ela assume para você. Então, é o momento de você fazer a sua escolha, que é fazer a prevenção das patologias e das complicações, para que você não fique depois sem poder fazer essa escolha e que seja escolhido por você. Ótimo. Você gostaria, doutora Marinês, de deixar seus contatos, suas redes sociais, se as pessoas quiserem entrar? Então, eu faço atendimento na parte da retina na Clínica Anel. O telefone para agendamento é 32 35 0003 e o telefone do meu consultório, onde eu atendo as consultas, né? É 3273-8141. Ok, muitíssimo obrigada. Posso deixar um recado também? Claro, Mariana. Pessoal, cuidado com a automedicação. Às vezes vocês chegam numa drogaria, nem passa pelo farmacêutico, já vai na gôndola, pega um colírio para querer
resolver aquele problema, aquele embaçamento, acha que é só um olho seco e está mascarando esse tipo de situação e propenso a uma complicação. Então, converse com um profissional de saúde, fale com o farmacêutico, procure o oftalmo para a gente poder juntos resolver e deixar uma melhor qualidade de vida. Ótimo. Muito bem Ótimo. dito. Muito bem lembrado. Muito obrigada às duas, doutora Marinês, Mariana, muito obrigada. E a você que nos acompanhou nessa conversa. E não deixe de seguir Araújo nas redes, ative as notificações no Spotify, no YouTube, no Instagram, porque tem muita coisa interessante, importante para a gente ouvir dessas pessoas que entendem de diabetes e podem ajudar muito quem convive com a doença, porque é possível ter diabetes e ter uma vida plena, saudável, com qualidade. A gente espera vocês. Araújo, eu, todos nós esperamos vocês.